o processo de SNOP, planejamento de vendas e operações, porque aqui entra tudo o que eu falei antes. Deixa eu ficar maior, porque eu vou explicar com mais calma. Aqui é o que entra dentro desse processo, tá? E como que você faz isso de forma organizada? Aqui no processo entra todo o dimensionamento de capacidade de médio prazo, então quanto você vai precisar de capacidade de produção para os próximos 3 meses, 6 meses, 12 meses, 18 meses, então entra dentro desse processo. Se você fizer um processo de SNOP redondo, se estiver redondo, você também vai conectar dentro desse processo o seu planejamento macro de materiais. Você consegue conectar dentro desse processo. Por que eu falo sobre fazer um processo de SNOP redondo? Porque em muitas empresas você só sabe a necessidade de material quando você roda o MRP, né? O Materials Requirement Planning, quando você roda esse processo. Se você tiver curiosidade e não conhece isso, pesquisa MRP e o 1 em romano, pesquisa isso, você vai entender exatamente o que eu estou falando, que é o planejamento da necessidade de materiais. Então você só vai saber, em algumas empresas você só sabe isso quando você roda esse processo, mas se você se você tem um processo de SNOP muito bem estruturado, você consegue, através desse processo, também descobrir qual a necessidade de materiais que você tem também para o médio prazo, para 3 meses, 6 meses, 12 meses, 18 meses. E aí quando você entra na negociação com o fornecedor, é fundamental você ter estes números aí na mão para você poder falar para ele, eu vou comprar X toneladas ou X unidades nos próximos 12 meses ou nos próximos 18 meses. Se eu fechar um contrato com você aqui, quanto que você consegue reduzir no preço? O que você consegue fazer? Ou quanto você consegue aumentar no prazo de pagamento? Então, se você tem a previsibilidade, reduz custos. Aí vai reduzir os seus custos aí internos e vai reduzir os custos externos também. Então o custo de aquisição de material vem via previsibilidade e você consegue construir isso através de um processo de SNOP. E de novo, eu estou explicando tudo isso para você entender o que eu falei lá no começo, entendimento do processo de planejamento, e aí você entende como a demanda influencia em todo este processo, ok? Fundamental você saber isso que eu estou falando, porque aí você começa a liderar o planejamento de demanda já com uma visão macro, com uma visão do todo. Você não fica só com a visão ali da decisão que você está tomando em relação a um item, qual estatística, qual modelo eu vou usar. Não, você precisa ter uma visão do todo, porque aí você se transforma num profissional mais completo. Então eu falei aqui sobre dimensionamento de capacidade, e aí como a demanda influencia nisso. Eu falei aqui sobre plano macro de materiais. Aqui, se você fizer isso, isso aqui, só esse pedacinho aqui, esse pedacinho, eu vou marcar de cor diferente, pra você entender que isso pode funcionar junto. Vou colocar aqui um vermelhinho, que é crítico, né? Se você... vocês não estão vendo a tela, peraí. Lousa. Então, se você conecta... Se você, dica, vou parar pra dica de ouro aqui, tá? Dica de ouro. Eu vou, tela inteira, depois eu volto. Se você conecta o seu processo, deixa eu voltar aqui, Se você conecta o seu processo de SNOP ao plano macro ali de materiais, e você consegue ter visibilidade da sua necessidade de materiais para o médio prazo, então eu estou falando de 3 meses, 6 meses, 12 meses, 18 meses, você já se transforma num profissional diferenciado. Pouquíssimas pessoas fazem isso. E aí eu vou além. Se você faz isso, e aí pega esse plano macro de materiais, conecta ao time de compras e ajuda o time de compras no processo de negociação, dando visibilidade ali da necessidade dos materiais no médio prazo,
você vira um profissional muito diferenciado só de fazer isso, tá? Óbvio que não é simples fazer isso que eu tô falando, mas se você faz isso, você vira um profissional diferenciado e a redução de custo que você consegue conectando isso ao processo de compras, ela é gigantesca, tá? E aí a redução de custo, eu já falei lá atrás, eu estou reforçando aqui porque é importante. A redução de custo, ela pode vir via redução do preço do material e pode vir via aumento dos prazos de pagamento. Se você tem um prazo de pagamento maior com o seu fornecedor, você pode inclusive receber do cliente antes de pagar o fornecedor. Esse é o mundo ideal de qualquer empresa. Tem um fluxo de caixa aí que ele é um fluxo de entre pagamentos e recebimentos que ele é negativo. Então você recebe do seu cliente antes de pagar o fornecedor. Vou fazer só uma conta aqui para você entender como isso funciona. Vamos supor que você venda um produto para o seu cliente e o prazo de pagamento é de 30 dias, ok? Só que você tem um prazo de pagamento do seu fornecedor de 90 dias. Perfeito? Então, 30, 90. Se você trabalhar com 30 dias de estoque ali, entre matéria-prima e produto acabado, se você trabalhar com 30 dias de estoque, você vai receber do seu cliente 30 dias antes de pagar o seu fornecedor. E aí você tem uma empresa que quanto mais ela cresce, mais fluxo de caixa livre ela tem. Então isso é o mundo ideal para qualquer operação. Claro que você precisa fazer isso de forma saudável, né? Você não pode quebrar o seu fornecedor fazendo isso, como algumas empresas tentam fazer. Não é o caminho ideal você fazer isso. Então eu vou voltar aqui para a cena da lousa. Então conecta aqui ó, SNOP com o plano macro de materiais, isso vai te fazer um profissional muito, muito diferenciado. Um outro ponto que precisa ter dentro do processo, e aí a demanda influencia na forma que você coloca isso dentro do processo, são as projeções de estoque. Então aqui, claro que para você fazer uma projeção de estoque, você precisa saber quanto você vai vender, quanto você vai produzir ou quanto você vai comprar, tá? Se você tem aí produtos de revenda, você tem que ter essas variáveis e... Então, quanto você vai... Vou colocar todas as variáveis, tá? Quanto você vai vender, quanto você vai comprar de itens de revenda, quanto você vai produzir e quanto você vai comprar de matéria-prima. Se você conecta tudo isso, você tem uma projeção de estoque. E para você ter uma projeção de estoque, você tem que ter o planejamento de demanda bem estruturado. Se isso não está estruturado, você não consegue ter a projeção de estoque da forma correta. Então, perceba como é importante você ter um planejamento de demanda redondo. E aí eu vou fazer uma outra conexão, tá? Que pouquíssimas empresas fazem isso direito. E aí tem uma oportunidade imensa para você fazer isso direito. Já falei lá atrás que uma empresa quebra por problema no fluxo de caixa. E aí problema no fluxo de caixa é o descasamento ali entre pagamentos e recebimentos. E se você faz uma projeção de estoque redonda, conectado com o time de finanças, você já é um profissional diferenciado. Você senta lá com o time de finanças e fala, ó, minha projeção de estoque é essa aqui, ó. Então, o estoque estava em tanto, ele vai reduzir para tanto, o custo médio desse estoque é de tanto, então o custo médio unitário, né? Então o custo total vai ser de tanto, eu vou reduzir o estoque em tanto, ou pode ser que você chegue para o time de finanças e fale, ó, eu preciso aumentar o estoque em 15%, isso vai representar mais X milhões de reais, a gente vai ter caixa para fazer isso? Não vai. Entenda como você começa a trabalhar em parceria e só tendo um planejamento de demanda estruturado para você conseguir fazer isso direito. Senão você não consegue fazer isso direito, fazer isso da forma correta.